Fala pessoal, tudo jóia? Retomando o nosso curso aqui sobre a comunicação do poder público por meio das redes sociais. Agora vamos trazer alguns dados, algumas estatísticas e algumas curiosidades sobre as redes sociais também, que estão aí muito presentes no nosso dia a dia. Vamos lá então, bola para frente. O objetivo desta aula é a compreensão das redes sociais, a sua consciência histórica, a consciência das tendências atuais, o pensamento crítico, a alfabetização digital, inspiração para discussões, consciência global e motivação para a pesquisa. Ou seja, a partir dessa aula, a gente vai discutir um pouco sobre algumas informações que são até interessantes da gente conhecer referente às redes sociais. Então, nós vamos agora adentrar num universo muito específico que são das plataformas especificamente e os usos que elas têm no nosso dia a dia. Bom, primeiramente, compreensão das redes. Nós vamos aqui, por meio dessa aula, fornecer a vocês, alunos, uma compreensão abrangente de como as redes funcionam, incluindo as estatísticas, o uso global e o impacto de cada uma delas na sociedade como um todo. Vamos falar para vocês também sobre consciência histórica, explorar a evolução das redes ao longo do tempo, ajudando vocês, alunos que estão participando desse curso, a entender como essas plataformas surgiram, evoluíram e moldaram a cultura digital. E podemos dizer ainda como essas plataformas moldam a cultura e o modo como essa cultura se desenvolve. Vamos para frente. A consciência das tendências atuais. Informar vocês, no caso, que estão participando desses cursos, sobre as tendências atuais nas redes sociais, como o papel da privacidade, a disseminação de desinformação e o uso crescente de tecnologias como realidade aumentada e realidade virtual. A gente vai ver tudo isso aqui também nesse curso. Pensamento crítico, nós vamos promover o pensamento crítico em relação ao uso das redes. Eu já estou fazendo isso desde a primeira aula, você já deve ter percebido. Incentivando vocês a considerarem os prós e os contras, bem como os impactos sociais e os impactos psicológicos do uso das redes sociais no nosso dia a dia. A gente sabe que esses impactos às vezes são muito grandes e trazem consequências às vezes não tão agradáveis assim. Alfabetização digital. Por meio dessa aula também nós queremos ajudar vocês a desenvolver habilidades de alfabetização digital, incluindo a capacidade de avaliar informações online, entender a importância da segurança online, que é o tema da nossa próxima aula, e navegar por uma variedade de plataformas. Então essa aula vai ajudar você a entender como é que você navega por essas plataformas também sem perder, vamos dizer, o equilíbrio e sem se perder também no uso dessas plataformas. Vamos inspirar discussões, estimular alguns tópicos relacionados às redes sociais, como ética digital, que a gente já falou, regulamentação e a influência das redes sociais em diferentes setores da sociedade. Por exemplo, faço uma pergunta. Você acha que as redes deveriam ser mais regulamentadas ou mais reguladas? São duas coisas diferentes, regulamentadas e reguladas. Reguladas, controladas, regulamentadas, colocadas regras para que elas possam existir. E aí, o que você acha? Qual é a sua opinião? Se a gente coloca limites para a atuação das pessoas, e de fato precisa, será que a gente não está excluindo a liberdade dessas pessoas? Ao mesmo tempo, pondero do outro lado. Será que liberdade demais não faz mal? E a minha grande ponderação sempre redes sociais tem o lado positivo e o lado negativo. O lado muito positivo é que elas deram voz para todo mundo. E o lado muito negativo é também que elas deram voz para todo mundo. Porque muita gente não sabe usar a voz que tem nas redes sociais. Bom, bola para frente então, consciência global. Vamos conectar todos nós, alunos e professores, ao cenário global das redes, mostrando como essas plataformas são usadas em todo o mundo e como podem ser uma ferramenta poderosíssima para criar conscientização sobre questões globais. Como essas redes podem nos ajudar também a criar conscientização, a criar movimentos que sejam de questões globais. Vamos motivar também para pesquisa, realizar pesquisas adicionais sobre tópicos relacionados às redes sociais, aprofundando o seu entendimento sobre áreas específicas de interesse também. É esse um dos objetivos que queremos propor a vocês, utilizando o conhecimento sobre as redes sociais. Bom, falando sobre a importância das redes sociais na sociedade atual e como elas se tornaram parte integrante das nossas vidas.
Desde o início desse curso eu tenho batido nessa tecla, que as redes elas são parte integrante das nossas vidas, são parte integrante do nosso dia a dia e não tem como a gente escapar mais dessa realidade. Inclusive, é interessante a gente ter a consciência que as redes elas estão tão presentes no nosso dia a dia que hoje não tem como mais a gente escapar da realidade do que é uma plataforma de mídia social, não tem como a gente escapar mais da realidade, por exemplo, do que são as inteligências artificiais. Por exemplo, a gente tem na palma da nossa mão o nosso celular, que está repleto de informações que nos ajudam a compreender o papel das redes, ponderando aquelas questões importantes, como eu já venho falado. Qual é o uso que a gente está dando para essas redes? Lembrando que são plataformas, são ferramentas e o uso é a gente que atribui. E elas se tornaram parte integrante das nossas vidas, como eu disse, no começo dos anos 2000, que a gente começa a popularizar tanto as ferramentas como computadores, começam a surgir os laptops também, os computadores pessoais, e passam a se tornar parte integrante do cotidiano das nossas famílias com o surgimento de diversas redes, como eu disse lá atrás, o MySpace, o próprio Facebook, o próprio Orkut, e as redes que foram surgindo também, proporcionando esse contato direto. Agora nós temos aqui o top 10 dos países que mais usam redes sociais. Temos lá do lado direito, lembrando que esses dados não estão tão atualizados assim, depois a gente vai ver outros dados também. Do lado direito você vê a coluna falando a média de horas e minutos que as pessoas desses países passam nas redes sociais. O Brasil está lá no top 3, hein? Primeiro nós temos as Filipinas, 4 horas e 15 minutos mais ou menos a média de hora por dia que as pessoas passam nas redes sociais. A Colômbia mais ou menos 3 horas e 45, o Brasil 3 horas e 42, o Quênia junto com o Brasil 3 horas e 42 e assim por diante. São os países que mais passam tempo nas redes sociais, que as pessoas mais passam tempo olhando as suas redes ou consumindo conteúdos. Com certeza essa quantidade de horas subiu muito depois da pandemia da Covid-19 também. Bom, aqui nós temos alguns dados ainda. A população total do mundo, mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Nós temos mais ou menos 5,44 bilhões de usuários únicos de smartphone, no caso, consumindo conteúdo também por meio dos smartphones. Nós temos ali uns 5,16 de usuários ativos da internet. Então, a gente tem mais ou menos 3 bilhões de pessoas na face da Terra que ainda não tem contato com a internet. Por incrível que pareça, a gente acha que o mundo inteiro está conectado. Nós temos em torno de 3 bilhões de pessoas que ainda não estão conectadas. E nós temos aí em torno de 4,76 bilhões de pessoas que estão conectadas ativamente por meio das redes sociais. É um número grande? É um número grande, mas é 50%, em torno de 50% da população mundial conectada por meio de redes sociais. É um dado alarmante e até um pouco assustador para algumas pessoas, porque o pessoal pensa, nossa, todo mundo usa rede social. E não é todo mundo, nós temos em torno de 50% da população mundial que ainda não tem contato, inclusive, com redes sociais. Vamos para frente. Aqui um pouco dos maiores usos que as pessoas dão para a internet, né? No caso lá, primeiro, consumir informações, lá a questão de procura de outras coisas, tem várias aí, depois tem lá embaixo games, negócios, enfim, várias informações que vocês vão poder consumir com essa planilha de informações que eu vou deixar para vocês aí também com esse organograma de dados aí. Depois tem aí as plataformas mais usadas no mundo, né? No caso tem lá primeiro o Facebook, depois vem o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, o WeChat, o TikTok. O TikTok já subiu muito e está deixando o Facebook e o Instagram com a pulga atrás da orelha, porque é uma plataforma da Coreia que vem ganhando muito espaço. A gente sabe o quanto que os adolescentes, os jovens, até os adultos consomem bastante conteúdo no TikTok. Pega o celular, quando não percebe, já está lá 1 hora movendo o dedinho lá dentro dos vídeos. E até mesmo por conta disso, o Instagram atualizou a lógica dos conteúdos também, com a criação dos Reels, aquela possibilidade da gente consumir conteúdos no estilo um pouco mais rápido, como o próprio TikTok tem essa lógica também. Agora, algumas curiosidades, acompanha aí, ó. Existem aproximadamente 4,74 bilhões de usuários ativos de mídia social. Nós temos quase 59,3% da população mundial usando pelo menos uma plataforma. As redes sociais ganharam 190 milhões de novos usuários no último ano. Interessante isso também.
A pessoa no mundo gasta em média 2 horas e 27 minutos nas redes sociais, isso considerando uma média global a partir daquelas informações que a gente tem sobre os países. O Facebook é o canal social ativo mais utilizado, com 2,96 bilhões de usuários ativos. Como vocês podem perceber aí também nessas informações que eu deixo para vocês. Nós temos cerca de 52 milhões de pessoas usando o LinkedIn para procurar emprego, por exemplo. Então é um número bem expressivo também. Nós temos 47% dos usuários globais da internet dizendo que manter contato com familiares e amigos é a principal razão pela qual elas usam as mídias sociais. Então pode ver que a interação ainda é o principal motivo pelo qual as pessoas estão nas redes sociais. Espera-se que o tamanho do mercado de marketing de influenciadores cresça, por exemplo, 17,4 bilhões em 2023 no mundo como um todo. 46% dos usuários de mídia social são mulheres. Veja bem que dado interessante isso aí, enquanto 54% são do sexo masculino. Mas as mulheres ainda são mais ativas nas plataformas do que os homens, apesar dos homens terem um pouco de maioria aí nas redes. O tempo que passamos nas redes só aumenta. A cada ano nós passamos mais tempo nas redes sociais. Em 2015, por exemplo, o usuário médio gastou cerca de 1 hora e 51 minutos nas plataformas sociais. A duração do tempo aumentou 50,33% para 2 horas e 27 minutos em 2022. Então a gente vê esses dados aí conversando com essa questão do tempo que a gente passa nas redes sociais. Falando também sobre compras, 44% dos usuários do Instagram compram produtos semanalmente. Vejam que dado interessante também. Com 28% dessas atividades de compra sendo pré-planejadas, ou seja, compras que a pessoa pesquisa antes, que a pessoa vai olhar o preço, que ela vai procurar na internet referências de preços de lojas também para poder fazer essa compra. Falando um pouco sobre os influenciadores, 93% dos profissionais de marketing dos Estados Unidos planejam usar o Instagram para marketing de influenciadores, 68% usarão TikTok e Facebook e apenas 26% usarão o Snapchat. O Snapchat é uma plataforma que esteve em alta por muito tempo aqui no Brasil também e depois acabou caindo e perdendo espaço aí para os próprios stories do Instagram, do WhatsApp, que foram criando formas de minar a própria atuação do Snapchat, né? Aquelas mensagens autodestrutivas. Eu confesso que no início, quando surgiu o Snapchat, eu olhava para aquilo e pensava, nossa, que bobeira você postar um conteúdo e ele sumir em 24 horas. Hoje a lógica das redes, ela trabalha em cima disso. Praticamente todas as plataformas de mídias hoje têm a funcionalidade de você postar um conteúdo que some em 24 horas ou em algum tempo que você determina também. O que mais nós temos? 50 milhões de pessoas em todo o mundo se consideram criadores. Veja bem que dado importantíssimo e interessante para você observar. 50 milhões de pessoas em todo o mundo se consideram criadores de conteúdo, ou seja, são pessoas que olham para a internet como um campo de possibilidades para criar conteúdos para outras pessoas consumirem, sejam eles influenciadores digitais, produtores de cursos, independentes, enfim, professores que exercem também a sua atividade aí na internet. O que mais nós temos? Quase 56% dos consumidores nas mídias sociais sugerem que deixarão de seguir uma marca se não obtiverem um bom atendimento ao cliente. Isso é um dado muito importante também. As pessoas sinalizam que vão deixar de consumir determinada marca, inclusive vão postar sobre isso. As pessoas que respondem a essa pesquisa, elas falam isso, né, que vão deixar de consumir e vão postar até mesmo contra essa marca se não obtiverem um bom atendimento. Ou seja, isso nos leva a um diagnóstico, que cada vez mais as marcas terão que aprimorar os seus canais de atendimento, e não basta só colocar um robozinho lá para conversar com a pessoa, terão que aprimorar os seus canais de atendimento e das demandas que elas oferecem para as pessoas. Por isso que o próprio consumo de conteúdo, por meio dos influenciadores, ele tem aumentado, especialmente com os micro-influenciadores que eu falei em algumas aulas anteriores para vocês. As pessoas consomem conteúdos daqueles que elas conhecem, que estão mais próximas, e muitas vezes vão consumir produtos que essas pessoas indicarem. Vamos para frente.
Tendências do futuro e do agora. Veja que interessante, ó. A realidade aumentada e a realidade virtual nas redes sociais. Veja bem que as duas têm uma diferença, né? A realidade aumentada é aquela realidade que você consegue projetar no próprio espaço físico por meio de uma tela, por exemplo. Eu estou ali, eu quero projetar um elefante nessa sala, eu consigo projetar por um código que eu crio, por um aplicativo que eu uso, eu consigo projetar essa realidade dentro da minha sala de casa, por exemplo. O elefante lá na sala de casa. Agora, a realidade virtual é uma realidade criada a partir do que existe de espaço físico ou a partir do que não existe. Eu posso criar uma realidade que não existe num espaço não físico, por exemplo, no caso, dentro de uma realidade virtual. Então, as duas têm essa diferença. O impacto das redes sociais, por exemplo, na política e na sociedade. A gente sabe o quanto as redes sociais têm exercido uma influência gritante nas eleições, por exemplo. A gente vem aí, daqui a pouco chega a eleição de novo, a gente vê o quanto essas redes elas exercem de influência nas eleições. E aí o cuidado que a gente tem que ter também de conscientizar e de ajudar as pessoas a compreenderem, a entenderem o papel da mídia, o papel delas próprias enquanto consumidores de conteúdo também nessas plataformas. A importância da privacidade e segurança nas redes sociais. Já falamos um pouco disso, mas é um assunto que a gente sempre tem que estar retomando, por quê? Para conscientizar as pessoas que elas são as primeiras responsáveis pela segurança delas mesmas nas plataformas. Ou seja, eu sei que a plataforma tem a sua responsabilidade enquanto assegurar que os nossos dados estejam protegidos, por exemplo, mas a pessoa ela preza tanto pelo dado pessoal e às vezes ela expõe algo que não devia, por exemplo, na internet. Eu conheço pessoas, por exemplo, que vão viajar final de semana e já postam nas suas redes sociais: estou indo viajar, mostrando o lugar para onde está indo, mostrando que a casa vai ficar vazia no fim de semana. Ou seja, dá margem para ser roubado, dá margem para que alguma pessoa que está lá na rede dela, que ela nem sabe quem é muitas vezes, saiba o que ela está fazendo, saiba que ela está fora, saiba que tem um ponto de vulnerabilidade e, enfim, os cuidados que a gente tem que ter com a nossa vida social aí também. Então, cuidados que a gente tem que ter no uso das plataformas digitais, porque é muito fácil muitas vezes a gente criticar ou a gente falar do papel que as empresas têm e nós como cidadãos, por exemplo, nós como poder público, nós como detentores de um determinado conhecimento ou de um determinado poder referente às plataformas, não fazemos a nossa parte. Então temos que ter esse cuidado sim no uso das plataformas, na forma como a gente se posiciona nessas plataformas, o conteúdo que a gente consome, o que a gente expõe, a nossa vida. Não estou falando para você viver uma vida chata, para falar, não posso postar nada, não posso curtir nada, não posso comentar nada. Você pode, só que você tem que ter a consciência que a partir do momento que você coloca na rede, não adianta falar que é privado, só mostro para os meus amigos. Beleza, pode ser que seja privado e só mostre para os seus amigos, mas vai que um dia aconteça dessas informações que você considera como privadas ou que você mostra somente para os seus amigos, vai que um dia essas informações sejam vazadas aí. Vai que alguém tira um print lá das fotos que você posta, que fala que é privado, que é só para os seus amigos, e mande para alguém. Enfim, são coisas que fogem ao seu controle, mas que você pode ter o cuidado de postar com cuidado, curtir com cuidado, comentar com cuidado e compartilhar com muito cuidado, porque você é um detentor de um poder de influência também sobre outras pessoas. Seja qualquer área que você trabalha, seja qualquer coisa que você faça, você exerce um determinado grau de influência sobre alguém. E essa influência pode ser muito positiva, como também pode ser muito negativa. Não estou falando que as plataformas precisam ser um lugar chato, não. Inclusive, é um lugar que tem que ser muito legal, para você consumir conteúdo bacana, para você se divertir, para você ver entretenimento, para você ver vídeo que você gosta, vídeo para você dar risada. Sabe, depois que você chega do trabalho com aquele cansaço, você quer sentar no sofá da sua casa, às vezes curtir um videozinho engraçado, dar uma risada, ou então, eu quero conversar com um amigo, curtir, ver o que a galera está fazendo, enfim. Então, que as plataformas sejam esse espaço bacana, legal para que a gente se divirta, para que a gente encontre os nossos amigos e não se tornem, muitas vezes, algo que vá contra a nossa pessoa, que vá contra a nossa profissão, que nos atrapalha no nosso dia a dia, por exemplo. Então, saibamos usar as plataformas e orientemos bem aqueles que ainda não sabem como usar essas plataformas, para que as plataformas sejam mais positivas e menos negativas na vida das pessoas.
faço aquele convite básico que você já sabe, meus contatos estão à disposição para que vocês entrem em contato comigo, mandem um e-mail falando o que vocês acham sobre esse conteúdo que foi exposto, se vocês concordam, discordam, querem acrescentar, querem ponderar, querem subtrair, enfim, o contato está à disposição para que vocês também estendam a nossa sala de aula virtual para outros espaços para que a gente possa continuar essa conversa. Agradeço a você que participou dessa aula até aqui. A gente se encontra na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre segurança no ambiente digital e algumas dicas também para que a gente cuide muito bem da nossa presença nas redes sociais, da nossa presença online. Conto com você na próxima aula. Valeu, brigadão e até lá. Tchau, tchau.